Bom dia, querida igreja. Bom dia. Quero saudá-los com as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Com estas palavras, eu convido a que as crianças venham aqui na frente para receber a bênção e assim elas seguem para o momento do ensaio para o Dia das Mães. Vamos nos colocar de pé, né, para dar a bênção para os nossos pequenos. Bondoso e amado Deus, as gotas maravilhosas do teu amor também são as nossas crianças. Que elas possam, ó Deus, conhecer as tuas maravilhas, a presença do teu santo nome no coração e na vida delas. Abençoe, ó Pai, este momento em que elas se encontram contigo e também com a tua palavra, em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer o corredor para elas passarem. Os adultos também se aproveitam, né? Bom dia. A música é a arte de combinar os sons e o silêncio. Acredita-se que tenha surgido há 50 mil anos e suas primeiras manifestações tenham sido feitas no atual continente africano. Na Bíblia, é em Gênesis, capítulo 4, no versículo 21, que descobrimos que o pai dos instrumentos musicais era Jubal, filho de Lameque, 7 gerações depois de Adão. Segundo consta, ele inventou a lira e a flauta. Já o nome Jubal, que significa chifre de carneiro, traz em si uma referência ao shofar, o mais destacado instrumento de Israel antigo. A música sempre teve grande relevância para o povo de Israel. Em Êxodo 15, Miriam toca o tamborim e dança para Deus, agradecendo a libertação do Egito. Davi tocava a harpa para acalmar o rei Saul. Serafins cantam para Deus diante do profeta Isaías. O canto é inúmeras vezes mencionado na Bíblia como forma de adoração a Deus. Tanto que depois da destruição do Templo de Salomão, em 70 anos depois de Cristo, os rabinos proibiram o uso de instrumentos, justificando que a música somente teria o sentido mais elevado quando na presença do templo, a morada de Deus. Vamos ficar de pé e nesse domingo, a nos reunir, possamos louvar e nos apresentar diante da Santíssima Trindade que está entre nós, no Deus, Pai Criador, no Filho Salvador e no Espírito Santo Consolador. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Antes de nós cantarmos o hino, tem alguém visitando a nossa comunidade aqui hoje? É tua irmã? Hã? Isso, bem-vinda aqui entre nós, tá? Vamos cantar o hino número 338, Louvor Rendamos.
Hoje nós celebramos o Domingo Cantate, lembrando que o canto é uma expressão sublime pelo qual canalizamos os nossos sentimentos interiores de alegria e também de angústias. O tema da música será a tonante da nossa celebração. Lembraremos de grandes compositores e o legado que eles deixaram para a música. O louvor a Deus que nós entoamos com a nossa voz, nosso instrumental natural e dom que o Senhor nos deu, é a arte de comunicar em canto a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa inclinação à vontade do nosso Criador. Quando o nosso canto ocupa o espaço da nossa mente e do nosso coração, a nossa espiritualidade é nutrida de fé, de oração e confiança. Por isso é que o nosso coral preparou para hoje uma celebração especial em que a música toma assento especial na liturgia, pois, como diria Carlos Alberto Rodrigues, no princípio era a música e a música estava com Deus, e a música era Deus. Sejam abraçados por nossa comunidade e por Deus neste culto. Quem nos visita seja acolhido nessa casa santa. E oramos para que Deus aprecie a nossa adoração e que o nosso canto alcance os céus. Hoje todo mundo coralista, então. Rubem Alves dizia que a música é feita de mosaicos de sons, pois as notas são como cacos, que sozinhas isoladas não dizem muito, mas que uma vez organizadas numa composição, elas se transformam em belos temas, sonatas, sinfonias. Nisto, a nossa vida é como se fosse uma partitura musical, que expressa o retrato do que nós somos. Ele dizia que através da música saímos de um mundo apagado e amórfico para entrar noutro mundo de beleza e formas perfeitas. Nesse outro mundo, somos libertados da pequenez e das picuinhas do cotidiano, para experimentar momentaneamente a felicidade divina, enquanto retomamos a harmonia do ventre materno. Nada do que dissemos substitui ou é melhor do que a música. E para ouvi-la é preciso silêncio. Neste silêncio, a beleza da melodia torna-se uma epifania do divino, porque ouvir uma boa música é também uma oração. Então, oremos e confessemos a Deus através da música, a confissão de pecados. O hino 37.
Deus é fiel e justo, por amor ao seu Filho Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos cantar o hino 49. Salmo 31, versículos 1 ao 5 e depois o 15 e o 16. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza, por causa do teu nome, guia-me e conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Meu futuro está em tuas mãos, livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo, salva-me por causa do teu amor. Palavras da salvação. Os trechos que nós vamos fazer agora, dos introitos até o momento da saudação final, é uma liturgia pietista que veio da região da Bavária e ela é muito cantada pelos pietistas que chegaram na região do Espírito Santo. Tá? Então essa liturgia é uma liturgia também oficial da ISLB, ainda que pouco conhecida. Mas nós já cantamos ela algumas vezes aqui, mas eu vou cantar toda ela com vocês, tanto a parte do celebrante, quanto também a da comunidade. Deus nos seja benigno e misericordioso e nos dê a sua bênção divina e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que conheçamos na terra os seus caminhos. Abençoe-nos, Deus, o nosso Deus. Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, tem compaixão.
triste eleição, Cristo tem compaixão. Kyrie eleison, Senhor tem compaixão de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens a quem Ele quer bem. A glória seja só de Deus, de quem nos veio a graça. Nada que agora sob os céus prejuízo ou mal nos faça. Deus fez saber que nos quer bem, paz e alegria nos provém desta bendita nova. O Senhor seja convosco e com teu espírito. Cantemos o hino número 83 do livro de canto, Louvarei. Lutero dizia: somente uma coisa podemos mencionar e que a experiência confirma. Depois da palavra de Deus, a música merece o mais alto louvor. Em seu tempo, o canto religioso era em latim. Lutero tocava alaúde, fazia serenatas para ganhar dinheiro e pagar os estudos. Ele dizia o canto, ao lado da teologia, fornecia paz e alegria à alma,
e que por isso o diabo fugia da música. Lutero deixou de ver culto como sacrificium, mas como um beneficium. Nisto, baseado no sacerdócio geral de todos os crentes, ele introduziu o canto coletivo em língua vernácula, usando melodias antigas e populares e novos cantos nos cultos, levando as pessoas a participarem ativamente nos cultos. Ele compôs muitos hinos, dentre estes o Castelo Forte. Oremos com a música, para que o nosso querido e amado Deus nos ilumine com a sua palavra e derrame sobre nós as suas bênçãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido agora para cantarmos Querido Deus. Bons poetas e músicos eruditos ouvem internamente as palavras de suas poesias e a música de suas composições. John Milton, grande poeta e autor do clássico Paraíso Perdido, quando perdeu a visão, dizia que sua escuridão estava nas mãos da singular misericórdia de Deus. Ludwig van Beethoven começou a ficar surdo aos 27 anos de idade e com 48 estava completamente surdo. Diz que ele cerrou os pés do piano para sentir a vibração dos sons no chão. Ele sentia ruídos perturbadores internos, mas ainda assim seguiu compondo, pois tinha a habilidade de escutar mentalmente as notas e suas combinações. A Nona Sinfonia, por exemplo, foi uma das peças que ele compôs quando surdo e ainda fascina os seus ouvintes. Íntegro, sua terceira sinfonia, Opus 55, foi dedicada a Napoleão Bonaparte. Mas quando se inteirou que o imperador coroou a si mesmo como rei da França, desfazendo-se da autoridade de Deus, Beethoven retirou a dedicatória, encolerizado. Nestes exemplos de vida, somos inspirados a preservar e confiar nos cuidados de Deus, e nossas leituras de hoje nos convidam para olhar juntos a Deus. Assim como estamos, eu faço a leitura de Atos, capítulo 7, versículos de 55 a 60. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamam em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Cantamos o hino 189, Aleluia.
Agora sim eu convido aqueles que podem ficar de pé em respeito à leitura bíblica que encontra-se em João, capítulo 14, os versículos de 1 a 14. A Bíblia que eu peguei aí no banco que está com vocês é na página 132. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendo visto, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus disse-lhe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em nome meu, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Palavras da salvação. Comunidade, queira tomar assento. Cantamos agora o hino 166. Bondoso Deus, ó Pai, a Tua palavra é canção para o nosso coração, a Tua palavra embala as nossas ações, a nossa fé. Por isso, ó Deus, dá que possamos silenciar para ouvir a Tua mensagem, crescer no caminho cristão e servir sempre com muita alegria a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento celebrativo do Domingo Cantate, em que nós lembramos que toda honra e todo louvor devem ser colocados somente a Ti. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, Deus mora no céu?
Creio que vocês já tenham feito essa pergunta quando crianças. Ou se não fizeram, já ouviram essa pergunta de alguma criança à volta de vocês. Deus mora no céu? Quando criança, nós aprendemos a olhar para o céu como se fosse a casa de Deus, como se fosse uma fonte de nós nos conectarmos a Deus. Quem não teve esta visão na sua infância ou não já viu crianças falando sobre isto? Nós ainda que saibamos que o céu divino, ele não está colado nesta abóbada celeste que nós vemos, nós bem sabemos que assim também era uma forma de nós sentirmos Deus mais próximo, mais presente, nos dando a sensação de segurança, de refúgio. Eu pensava que quanto mais alto eu pudesse subir numa árvore, mais perto eu estava de Deus. Quanto mais alto eu pudesse subir a um morro, mais perto eu estava de Deus. Eu gostava de lidar com essa figura de Deus, com este jeito mais lúdico, animista, pois não incorria no engano de afastá-lo da minha presença sob qualquer pretexto. Nós podemos até gracejar com esta visão infante de Deus, com esta visão geográfica do céu divino, mas para o povo de Deus este assunto era muito sério. No dia em que Estevão ele foi apedrejado, quando as hostes do mal feriam a sua carne, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus naquele dia, com Jesus ao seu lado. Lutero dizia que o céu para onde Jesus subiu não é feito de nuvens e nem localizado num determinado local, o qual possamos apontar com uma bússola. Que seja, né, Lutero? Estevão encontrou sua paz nesse céu que nós vemos. Quando ele olhou para o céu, ele encontrou no alto o Deus que tem tamanha grandeza diante da sua pequenez, diante da sua situação indefesa. Ele acabou descobrindo o refúgio nas mãos do nosso Criador. Por isso Estevão, enquanto sofria, ele deixou de olhar para a dor que seria aplicada pelas mãos dos seus carrascos, que prontamente iriam lançar pedras sobre ele, e ele olhou para o céu. Ele orou, não para que Deus o poupasse daquela situação, mas que olhasse com perdão compassivo para os seus transgressores. Gente, havia tantas pessoas enfurecidas à volta de Estevão, incluso Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo, estava com as vestes de Estevão diante dos seus pés, consentiu com a morte de Estevão. Mas não foram as vozes da ira daquelas pessoas que ocuparam o coração de Estevão. Em seu coração se ouvia a doce melodia do céu, como se Deus estivesse embalando-o em sua fé e cantando uma sonata de proteção frente à sua dor. Lutero dizia que a música é divina, criação e dádiva de Deus que rega a alma de paz. E ele dizia que o diabo foge da música, porque ele detesta a paz. Certamente ele escreveu um dia: eu gostaria que todas as artes, de forma particular a música, estivessem a serviço daquele que as concebeu e também a criou. Foi nesta paz musical com Deus que a oração de Estevão se tornou também uma canção de confiança, para que o mal não intuísse ele a agir com o mesmo ódio com o qual agia os seus detratores.
Além de ser difícil entender a punição que caiu sobre Estevão, por apenas testemunhar o Cristo vivo, sobra-nos algumas perguntas diante desta tamanha fé, que ao ter à sua volta pessoas tomadas de cóleras, chateadas, indignadas, ele ainda que vítima daquela situação, daquele grupo, se manteve distante daquele barulho, daquela contenda, e busca a música interior do seu coração, que ecoa do céu e que sossega a sua alma em busca de Deus. Estevão, naquele dia, ele compôs o seu último drama de vida. Ele falou duras verdades sobre Deus para algumas lideranças e até, quem sabe, para alguns de seus próprios amigos. Naquela época, os cristãos eles eram conhecidos como os do caminho. Estevão fazia parte de um grupo de 7 pessoas responsáveis para servir à mesa na reunião da igreja. Mas um dia, cingido de boa reputação, inflado de fé e do Espírito Santo, ele defende os cristãos que eram acusados de promoverem Jesus Cristo a custas da difamação do templo e da Torá. Ele esclarece que os do caminho, ou seja, os cristãos, nutriam a mesma adoração que os patriarcas e os profetas nutriam por Deus. A mesma aliança também eles respeitavam que Deus havia feito com o povo. Estevão só agiu pelo Espírito Santo, algo que as pessoas que estavam prontamente para apedrejá-lo não queriam receber. O olhar profético de Estevão não se esquivou da vã piedade praticada, não se ocultou diante das transgressões e sacrilégios que se cometiam em nome de Deus. Seus sentimentos de amor por Deus tornaram-se naquele dia um poema, uma canção. E o seu testemunho ficou gravado na sua história, ainda que tivesse despertado efeito negativo e reativo nas pessoas que o ouviam. Afinal, Cristo nem sempre é uma melodia agradável aos ouvidos de alguns. Para nós cristãos, o testemunho e o olhar de Estevão são desafiadores e proféticos. Ele recusou entregar sua consciência e a sua voz aos valentes da época. Ele recusou inclinar-se àquele injusto julgamento. A defesa do reino de Deus e do Cristo crucificado brilharam em seu rosto, e seu olhar de mansidão não foi colonizado à força pela multidão enfurecida. Por isso, o seu olhar fixo no céu encontrou liberdade em Cristo, por mais que o seu corpo fosse ferido e sofresse até a morte. Amada igreja, queridos irmãos, conta-se que Policarpo, ele na época de 156, ele morreu depois de Cristo. Ele era bispo de Esmina e foi discípulo do apóstolo João. Conta-se que certa vez ele foi preso e julgado à morte durante a perseguição dos cristãos. Quando ele foi encontrado pelos espiões romanos, a igreja onde ele trabalhava, os fiéis insistiram para que ele fugisse e se escondesse e não fosse preso. Ele não aceitou a proposta. No dia da prisão, pelo contrário, ele saiu da igreja, foi ao encontro dos espiões, ofereceu para eles comida, bebida e pediu que eles lhe dessem apenas 1 hora para que ele pudesse orar. E isto foi concedido a ele. No julgamento, o juiz de Esmina insistiu que ele desistisse da sua fé em Jesus, pois não valeria a pena morrer tão idoso por causa de Cristo. Sabe o que ele respondeu? Durante 86 anos, eu sirvo ao meu rei, e ele nunca me deixou. Como é que eu vou amaldiçoar aquele que me redimiu? Eu sou um cristão.
Essas palavras foram a sina dele. Ele foi julgado à morte e a multidão insistiu que ele fosse queimado vivo. E o interessante da história da fogueira pegando fogo, que exatamente no espaço onde ele estava, as chamas não conseguiam alcançar e o carrasco, por fim, acabou precisando matar ele no meio da fogueira. Ele disse também que não eram para amarrar ele, porque ele não iria fugir, e ele iria suportar tudo com a força que vem de Deus. Meus amados, quem agiria com a igual semelhança de Estevão e de Policarpo? Vocês agiriam assim? Vocês teriam coragem? Quem estaria disposto a perder muito só para defender Cristo? Como é que nós podemos também ver a glória de Deus como Estevão viu, como Policarpo viu, em meio às angústias, sofrimentos, dores de morte? Nós devemos confessar que nós temos sérias dificuldades em acalmar o nosso coração. Sempre reagimos defensivamente, e alguns até com violência, frente a quaisquer provocação. Por querer prevalecer com a verdade, focamos as pessoas e fazemos delas oponentes, as quais estamos prontamente a destruir e a destronar. É assim as feições da ação humana. Não faltam vingança, não falta um desejo de causar prejuízo moral ou físico ao outro. Tantas vezes as nossas energias, elas estão colocadas para intimidar, para ofender, para arruinar a índole do outro. Por causa dos medos, dos nossos medos, nós percebemos que as atitudes de Policarpo e de Estevão, elas são contraintuitivas a tudo o que nós fazemos. Conquanto um eterno aprendizado nós temos em Estevão. Muitos cristãos se atacam e alimentam um discurso de ódio com a Bíblia nas mãos. Não falta isto. O que a gente vê cristãos atacando o outro com Bíblia na mão, suas ditas profecias sempre colocam as pessoas no centro de tudo, as quais elas criticam. Mas o que Estevão faz? A profecia de Estevão tira as pessoas do centro e também tira o ataque, mas coloca Deus no centro e coloca a fé como pilar. O seu olhar não está naquele que são os seus transgressores, ou naquele que ele de repente poderia querer agredir, porque ele não o fez por amor a Deus. O seu olhar está na obra redentora de Deus, que é desrespeitada e profanada. Seu louvor a Deus lhe permite ver a glória que vem do céu. O seu coração segue compondo a peça mais sublime da sua história, para que a melodia da sua vida não encontrasse nem medo e nem fugisse do amor que estava entronizado em Cristo. Por isso, é que no momento em que todos estavam querendo apedrejá-lo até a morte, a sua voz está cheia de amor e não de impropérios e queixas, de injúrias e maldição, mas somente uma doce canção sai de Estevão. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E por último, não os condenes por causa deste pecado. Que canção mais doce e harmoniosa que o cristão deveria cantar todos os dias da vida. O nosso coração deveria cantar como de Estevão. Ele canta ao Senhor porque poemas, salmos e canções sempre chegam primeiro ao fundo da nossa existência do que palavras vazias. Se nós todos fôssemos como Estevão, fôssemos mais poemas, mais canções, mais amor a Deus, nós iríamos descobrir que na dor e na perseguição, um simples olhar para o céu mudaria tudo. O rumo da nossa vida, o rumo da nossa história, o rumo da nossa espiritualidade, o rumo da nossa fé. Quando Cristo é a nossa força, é o nosso poder, é o nosso tesouro. Quando nós encontramos nele o lugar de descanso, os barulhos à nossa volta silenciam, as agressões à nossa volta se calam, porque somente em Cristo nós vamos perceber que encontramos a verdadeira alegria,
O sol sorri para nós e olha para nós como um raio de luz que atravessa a escuridão do pecado e da noite da nossa vida. Por isso, sejamos cercados de melodias como Estevão, assim cantou para Deus. Sejamos cercados de amor, de proteção e da salvação que vem do alto dos céus. Amém. Amado e bondoso Deus, torna a nossa vida uma canção a Ti, para que tudo o que neste mundo tenta nos roubar a nossa fé, sejam aplacados pela doce melodia da canção do Teu nome no meu coração. Amém. Johann Sebastian Bach foi um cristão luterano fervoroso. Claude Debussy, maravilhoso compositor francês do século XIX, bradava que Bach era um gênio esmagador, dizendo: se Beethoven é um milagre da humanidade, Bach é um milagre de Deus. Órfão aos 9 anos de idade, teve 20 filhos. Destes, 10 morreram quanto infantes e jovens. Ele compôs por muito tempo para a corte, mas seu coração pulsava pela música sacra. Assim, deixou um pomposo salário para escrever cantatas para Deus. Muitas de suas obras desapareceram, mas as que conhecemos têm marcado gerações. Sabe-se que dentre a vasta literatura de sua biblioteca, a Bíblia, 50 volumes de teologia e escritos de Lutero foram encontrados. Somente 100 anos após a sua morte é que suas músicas foram redescobertas pelo compositor Félix Mendelssohn. Um detalhe é que Bach colocava a sigla latina DJ, Deus ajuda, no início das partituras. No final, as siglas S, D de dado e G. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Ele ficou conhecido como o quinto evangelista, e sua fé e entrega ao projeto de proclamar e testemunhar as maravilhas de Deus são inspiradoras para todos nós. Assim como ele expressou a sua fé, nós agora também queremos expressar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar assento. Queremos agora fazer um momento das ofertas. Agradecemos as ofertas do dia 30/4, que somaram R$ 281 e foram destinadas para os trabalhos da nossa comunidade. As ofertas de hoje são destinadas para o apoio aos jovens do Sino do Sudeste para a congrenagem. A SLB organiza a cada 2 anos um Congresso Nacional da Juventude Evangélica. Esse encontro vai acontecer agora no mês de julho, na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. Esse é um importante espaço para gerar memória afetiva de nossos jovens para com o Evangelho e a Igreja.
Os jovens da comunidade do Sudeste não irão ficar de fora, né? Sua oferta ajudará a viabilizar a participação dos nossos jovens nesse congresso e que Deus abençoe as dádivas e doadores para quem fizer essa oferta. Nós temos um grupo aqui da comunidade que está indo para o Congrenage, que é a maior parte da nossa juventude, né? Tá escalada para ir. E essa oferta vai ajudar. Então, hoje... Nelson? São 13, a mesma gangue de sempre. Ok, enquanto fazemos as ofertas, então, nós convidamos o coral para cantar a música Convite ao Compromisso. Olá, jovens de todo o Brasil. Nós, aqui da UPJucu, estamos celebrando na comunidade de Domingos Martins. Comunidade esta, onde será realizado o Congrenage deste ano. Sintam-se motivados e motivadas a se inscrever para celebrar conosco esse momento tão importante. Tudo está sendo preparado com muito carinho para receber vocês. Venha conhecer aqui a cidade do Verde, Domingos Martins, Espírito Santo. Vem para o Congrenage! Perdão, tinha esquecido do vídeo. Olá, jovens.
O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, o partiu, rendeu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Logo depois, também da ceia, tomou o cálice, rendeu graças e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. Que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando e subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Vinde, pois tudo já está preparado. A palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei e cearei com ele e ele comigo. A oferta da ceia é a mesa santa para a nossa comunhão e fortaleza para a nossa fé. Enquanto nós vamos distribuir a Santa Ceia, o coral, ele vai iniciar para nós aí com um canto. Depois, acredito eu, que nós temos instrumentistas, né? E vão acompanhar para nós aí de forma instrumental. Vamos fazer a Santa Ceia aqui em volta do nosso altar, em círculo aqui na mesa. Assim nos diz a palavra de Deus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós levante a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém.
Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: bem-aventurado vós os que agora chorais, porque havereis de rir. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós o Senhor levante a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Vai levar um para ele. A Beth já tomou. A Beth tomou. Todo-Poderoso Deus, teu Filho é o Cordeiro Santo que nos tira o pecado. A ti somos gratos pelo convite da ceia pascal, por sentar-nos na mesa santa e sermos servidos pelo Senhor. Por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar. As Quatro Estações é uma das peças mais famosas do italiano Antonio Lúcio Vivaldi. Mas poucos sabem que ele foi um ex-padre católico e que a sua fé e vida sacerdotal influenciaram suas músicas. Ele era conhecido como sacerdote vermelho, devido à cor do seu cabelo. E ele sofria de um mal semelhante à asma. Durante a sua vida, compôs mais de 770 obras, entre óperas, concertos para violino e orquestra, sonatas e música sacra. Ele ensinava violino num orfanato e, devido a muitos infortúnios, chegou a vender alguns de seus manuscritos para sobreviver. Suas obras, até 1900 eram praticamente desconhecidas. Nós queremos, então, agora cantar o hino 559, Sim, Vale a Pena Viver.
Pergunto à comunidade, tem algum motivo para lembrarmos em oração? Pronto para correr a maratona, né, Salvador? Ah. Mais algum outro pedido? Nossa. Incluso hoje nós temos um encontro, um passa-tarde da juventude lá no Lar Belém. Mais algum pedido? Aliás, nós temos, além dele, temos mais aniversariantes. Tem o Ulisses também que fez aniversário, está fazendo hoje, né? O Vinícius também, meu filho, fez aniversário. O mês de maio, pelo jeito, é bem promissor, né? Mais algum outro motivo? Uhum. Tá. Beth? Como? Karsten. Também questão de saúde, né, Beth? Uhum. O coral já pode vir aqui, tá na frente, que logo depois do canto segue com o Pai Nosso. O Pai Nosso ele não vai ser orado, ele vai ser cantado pelo coral, tá? Aí para não quebrar o momento da oração e vocês terem que vir no momento da oração, então já fiquem apostos aqui. Nos coloquemos de pé também para o momento de oração. Amado Deus, a Ti rendemos toda a glória e rogamos que o nosso canto alcance o céu. Permite que encontremos a Tua face e dá-nos a força e a fé para que saibamos seguir os passos do Teu Filho Jesus Cristo, sempre obedientes ao Teu ensino. Ilumina-nos com a Tua palavra e que ela seja fonte de orientação em nossas atividades e em nossa família. Dá-nos um coração devoto, que em nada fique devendo no amor e na compaixão junto aos nossos irmãos. Protege-nos do mal e perdoa-nos quando deixamos de viver segundo o Teu querer. Prepara em nós um solo fértil da Tua graça e conserva em nós o testemunho sincero do Teu reino de paz e amor. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida do mundo em que habitamos, cuida da nossa saúde e possibilite com que Tuas mãos acalente o leito da dor de tantas pessoas que passam por enfermidades do corpo, da mente e da espiritualidade. Nisto, ó Pai, aqui lembramos a vida e saúde de Érica, lembramos também de Renato, que irá passar por uma cirurgia, também de Karsten, e tantos outros, ó Deus, dos quais colocamos em Tuas mãos, como também aqueles que estão em recuperação e agradecem a Ti, como é a vida e saúde de Salvador. Também, ó Deus, receba os votos de alegria daqueles que agradecem pelas bênçãos que Tu concedes a cada momento da vida. Pelo aniversário do Bruno, do Ulisses, do Vinícius
e tantos outros, ó Deus, dos quais queremos colocar em tuas mãos. Guia e protege a nossa juventude, guia também os preparativos do bazar da diaconia. Santo Deus, rogamos para que a tua esperança e a tua alegria pouse sobre nós, nos dê tranquilidade, ânimo e restauração. Traga também de volta para a tua casa santa aquelas pessoas que estão afastadas de ti, para que não se perca nenhuma das tuas ovelhas queridas. Leva-nos para a nossa casa com a tua proteção e na gratidão ao teu santo nome, nunca possamos esquecer dos teus grandes benefícios. Abençoa, Pai, as nossas lideranças, a tua igreja. Envia mais trabalhadores à messe, para que estes sejam instrumentos de proclamação do reino, de graça e paz. Recebe a nossa oração. Sejam aqui colocadas em palavras ou guardadas no nosso coração. Atende-nos segundo o teu querer, por Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Passar a fazer os avisos agora para a comunidade. Primeiro, dar um briefing aí do financeiro para vocês. Nas telas aí vocês conseguem enxergar que nós alcançamos até agora, estamos na primeira semana, né, 33% das receitas, faltam 67%. No mês de abril a gente triscou ali 2%, quase que fechamos. Por isso é importante depois o último recado que eu vou dar sobre a feijoada, que é o momento que a gente consegue alavancar um pouquinho a nossa receita, né? As doações e contribuições para a igreja podem ser feitas pelo Pix, está na tela, ou procurar um dos presbíteros. E pode ser feito depósito ou transferência bancária também. O que nos anima a ofertar é a 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolve o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, mas com alegria, e Deus ama quem dá com alegria. Cadastro de membros, importante a gente frisar, quem tiver com dificuldade, quem não tiver feito, procura também alguém do presbitério para orientação, ou quem já fez, ajuda o outro, porque é importante a gente estar fazendo o cadastro de membros da comunidade. Tá? O cadastro é único dos membros da ISLB e tem o intuito de coletar todas as informações de cada membro da comunidade. Tá?
Com relação às reuniões e lembretes, nós temos aí o culto infantil, preparação para a Semana da Alegria. Na segunda-feira, agora dia 8, às 20 horas, vai ter uma reunião. Conferência de ministros da UP será no dia 9/5, na terça-feira. E a reunião da diretoria do Lar Belém na quarta, dia 10, às 19h30. Coral na quinta-feira, como de costume, às 11h05, às 20 horas. O local acho que é o Lar Belém. Ou define no grupo. Vai variando, vai vendo na véspera e vai colocando no grupo. Mas sintam-se convidados, tá? O ensino confirmatório, 13/5, sábado, às 9 horas. E reunião do presbitério no sábado, às 14 horas. Nós teremos o chá da UASE, homenagem às mães, nessa quarta-feira, dia 10/5, às 14h30. E eu queria chamar a presidente mais linda da história da Juventude Evangélica de Campinas para dar um recado a respeito do encontro que teremos hoje no lar, né? E não sei se vai falar alguma coisinha de Santos. Bom dia. Primeiro eu queria falar sobre... agradecer, né? falar sobre o COSIG, que é o Congresso de Jovens de Lideranças da Sul-Sudeste, que eu, o Rafael e o Saulo fomos na semana passada, no feriado. A gente foi para Santos e lá a gente aprendeu muita coisa, teve várias oportunidades. Eu tive a oportunidade de me eleger a vice-secretária sinodal dos jovens e muitas experiências que a gente teve lá, foi muito divertido. E agradecer por a gente ter tido essa oportunidade. Segunda coisa, hoje, no Lar Luterano Belém, nós vamos nos reunir para fazer um almoço e depois passar a tarde lá, usar o espaço, a piscina, o campo de futebol, tudo. Fazer várias coisas, vai ser bem divertido. Então, se você tem interesse em hoje falar comigo, ou só aparece, mas... vai ter meditação, mais reflexão. Olha, de 12, se tá no ensino confirmatório, até os 30 anos. Então... Nelsinho, se você levar o kit churrasco, você tá convidado, tá? Vai ter churrasco, vai ser bem legal. Então, quem quiser ir, pode falar comigo. E congrenagem. Como já foi dito aqui, a gente conseguiu chamar 11 jovens, mais o pastor Marcos, que vai com a gente no ônibus. E em comparação às outras comunidades do Sudeste, que a gente conversou lá no COSIG, a nossa foi a que chamou mais jovens, disparado, assim. Enquanto as outras chamavam de até 3 a 5 jovens, a gente chamou 11. Então, isso foi muito bom. Obrigada. Ainda pode aumentar. Ainda dá para fazer... Ainda dá para fazer inscrição para quem quiser falar comigo, com o pastor. E é isso. Muito obrigada. Maurão, põe, a foto é linda, né? A arte ali, eu não sei se foi o Martin ou a Ju que fez, mas eu vou convidar primeiro a Roseli para falar da diaconia. Se puder passar, eu não sei se tem um slide da diaconia, não. Então deixa a foto aí, pessoal, aí passando fome, depois eu falo. Vocês ir pensando muito aí no assunto, né? Então, só queria passar para vocês, vou deixar livre aqui, quebrar o protocolo. Ana, Salvador, Marli, se quiserem vir aqui, tá? Mostrar a carinha de vocês, fiquem à vontade. Que é parte do grupo de diaconia. Temos 4 hoje aqui. Aí, povo, mostrar a carinha aqui um pouco, né? Cadê a Marli? Cadê a muletinha aqui? Bom, a gente é parte aqui do grupo de diaconia, outra parte não está aqui, mas a gente queria passar para vocês o nosso próximo bazar, vai ser no dia 3 de junho. Quando a gente pede oração aqui, na verdade, a gente pede forças a Deus, né, para que Ele continue a nos dar essa força, porque essa preparação do bazar, assim, ela exige muito esforço físico, digamos, né?
E então a gente precisa. Mas falando sério, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque nós abrimos as portas da nossa comunidade nesse dia para muitas pessoas de fora, né? Pessoas que nós não conhecemos. Então, a gente convida, então, principalmente no dia do bazar, né? Quem puder da comunidade estar aqui, homens são muito bem-vindos, assim, porque nos ajuda aí, né? No controle do portão, né, Carlos? O Carlos Evelyn sempre nos ajuda muito, assim, o Bernie também está aí. Então, assim, no portão, no caixa, a gente tem várias atividadezinhas assim. E aí eu queria falar especialmente que a gente está precisando de roupas de inverno, roupas masculinas, inverno principalmente, né? Porque agora tá para chegar aí o inverno. A gente pede assim que as coisas sejam em bom estado. A gente normalmente tem recebido boas coisas aqui, graças a Deus. Vocês são muito coerentes, só que também no meio, às vezes, vem algumas coisas assim, né? Um sapato sem salto, e aí fica difícil, né, gente? Porque apesar das pessoas serem um pouco mais necessitadas, assim, aí a gente, né? Então tem coisa que a gente acaba tendo que jogar fora, porque a pessoa vai pegar, não tem dinheiro para consertar esse sapato, né? Então, assim, se possível, né, que venha tudo aí em bom estado, a gente agradece muito, em bom estado e limpo, né? Brinquedos, queria alertar, assim, a questão de brinquedo. Se, por exemplo, o brinquedo tiver em bom estado, porém, tá faltando alguma coisinha, põe no saquinho e escreve já pra gente, sabe, assim, porque senão, às vezes, a gente tem que perder muito tempo, tem quebra-cabeça. Já aconteceu da gente ter que montar, né, para saber, para ter certeza. Se ele está completo, coloca completo, a gente não precisa conferir, né? Então, esses detalhezinhos, assim. O estoque nosso está baixo na questão de cama, mesa e banho, bijuterias, que a gente, né, que o pessoal procura bastante, né? Mas o nosso estoque aí de bijuterias está baixo, cama, mesa e banho, utensílios de cozinha. Então, se você tem lá um prato que você já não usa mais, né? Faca a gente prefere que nem traga, tá? Faca a gente costuma não deixar exposto. Então, mas talheres, de forma geral, se tiver em bom estado, prato, panela, enfim, o que vocês tiverem lá, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Que mais? A gente também gostaria de falar que as doações, se possível, até domingo que vem, para que a gente tenha aí um prazo. A gente está muito cheio de... O estoque está lá e a gente tem muita coisa para triar. Então, a gente queria aí ver se a gente fazia as coisas com calma. Então, se possível, nos tragam até domingo que vem. Pode trazer depois, até o dia 28, quando vocês forem vir para a feijoada, pode trazer até lá, tá? Mas, de preferência, que tragam o quanto antes para nós, para que a gente, então, possa fazer isso de forma tranquila. Oi? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Gente, vocês estão lembrando mais alguma coisa? Isso, Carlos, bem lembrado. Está aqui na minha coisinha, eu estava até olhando os itens que faltavam. Então, bem lembrado e obrigada, Carlos. Chinelo de dedo. Chinelo, a gente não divulga a marca, mas tipo Havaiana. Chinelo de dedo, em geral, em bom estado. Os moradores de rua, muitos vêm descalço e chinelo é uma coisa assim que usa-se muito. Então, quem tiver e puder nos trazer chinelo de dedo em bom estado, a gente agradece, tá? E eu acho que agora é só isso. Então, eu só queria também passar a seguinte informação. A gente fica muito relutante. Às vezes a gente fica se perguntando, mas vamos fazer bazar de novo? Para que a gente faz esse bazar de novo? Porque às vezes a gente fica assim se perguntando, vale a pena? E cada bazar que passa, quando a gente recebe aqui mais de 170 pessoas e levam coisas que a gente nem imagina que elas levariam, aí a gente volta a ter ânimo para fazer isso de novo. Nós estamos hoje com saldo na diaconia de R$4.000. Nós precisamos comprar as cestas agora para junho. Se nós comprássemos 37 cestas, o nosso saldo zeraria. Nós estamos com 102 famílias no nosso cadastro.
Nós demos até mês passado, a gente conseguiu dar aí por 2 meses 30 cestas, mas agora para junho a gente já vai encomendar 20 só, porque para a gente tentar dividir um pouco o saldo e esperando que o nosso bazar, então, nos dê um lucrinho aí para a gente poder aumentar esse número de cestas mensais, tá? Então, desculpa de estar me prolongando aqui, mas é bom passar essas informações, porque esse trabalho é um trabalho da comunidade, né? Não é nosso, mas é um trabalho da comunidade e em favor das pessoas que precisam um pouco mais do que nós, tá? Então, é isso. Obrigada, viu, gente? Bom, pessoal, papo sério agora, hein? Importante. Mauro, dá para cortar aqui para mim? Quantas pessoas estão no online, Mauro? 112, né? Isso, 112. Convidar o pessoal que está em casa, por favor. Nosso Salame tem capacidade para 500 pessoas, mas a gente prefere limitar a 300, tá? Nós já vendemos aí em torno de umas 80 feijoadas, né? A listinha é online dessa vez, mas quem quiser o comprovante a gente pode providenciar. Procura um dos presbíteros. Vocês vão ter que almoçar nesse dia. Como eu falei lá no final do mês de março, e tenho repetido, pega o calendário, coloca as festinhas, por quê? Nós não conseguimos fechar as receitas com as despesas. São as festas que turbinam aí um pouquinho a receita para a gente poder tentar alavancar o caixa da igreja e fazer reformas de manutenção, reformas preventivas, tá? Nós conseguimos manter em R$ 65,00 o convite, então é um preço muito bom. Qualquer lugar que você for almoçar num domingo, aí você vai gastar talvez até mais que isso. E ajuda bastante a gente com a compra dos convites. Nós vamos ter a rifa. A rifa vai... Eu já recebi uma doação, viu, Nelson? Tem tudo a ver com a feijoada, só que eu não vou contar. Tá? Vai ter que vir aqui no domingo para ver. Uma coisa muito, muito boa, de um valor bem expressivo. Tá? Não é laranja, também não é chopp, tá? Nós vamos estar vendendo cerveja, refrigerante, água, o de praxe e o de costume para vocês. Então é importante que vocês venham, participem da rifa, tá? Para a gente poder ter esse momento de confraternização e tudo mais. As doações, também aceitamos as doações. Quem puder, fala comigo ou fala com algum dos presbíteros, a gente está organizando, assim como a venda dos convites. Reserva, antecipa. Eu acho que esse ano a gente vai conseguir chegar nos 300 pratos, porque também vai poder retirar, tá? Quem quiser comprar e retirar, ou pedir para a gente guardar e depois pega, vai estar disponível, tá? Thomas? Tá bom. Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Maurão? Valeu. Obrigado, pessoal. Aceitamos Fuscas antigos, Kombis, Carmanguias, como brinde para a gente fazer uma mega rifa. Canetas acabaram, então aceitamos doações de canetas. E o Fusca eu direcionei para um membro que está aqui na igreja, o pedido. Mas vamos ver se Deus abençoa. Bom, gente, tem mais uma historinha aqui. Wolfgang Amadeus Mozart começou a aprender música aos 4 anos. Com 6 anos, apresentou uma peça musical em Munique. Prodigioso, com 10 anos já tinha suas próprias composições. Dentre as músicas sacras, ele compôs algumas missas, entre a mais conhecida, o Requiem. Frédéric Francisek Chopin, chique, hein? Aos 7 anos de idade já tinha suas próprias composições, quando começou a fazer concertos públicos para a caridade. Vítima de tuberculose, faleceu aos 39 anos. Com medo de ser sepultado vivo, antes do funeral, seu coração foi retirado, segundo o desejo do músico, e colocado numa urna selada, com a inscrição de Mateus, capítulo 6, versículos 21. Onde seu tesouro está, estará também seu coração. Também, a seu pedido, o Requiem de Mozart foi tocado em seu funeral. Hoje a nossa celebração foi uma celebração que queríamos envolver todo o âmbito musical,
toda a herança bonita que nós herdamos de grandes músicos na história. E vale destacar um deles, luterano, né, o Bach. Inclusive ele musicalizou algumas letras de Lutero, né? E que a gente possa ter tido hoje um dia profícuo também de aprendizado com relação a isso. Interessante que o Requiem, né? O Mozart ele nunca terminou o Requiem, quem terminou foi um discípulo dele. E é um canto fúnebre, que depois Chopin pediu para que se tocasse no funeral dele. Vamos receber a bênção de Deus e também o envio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos com alegria o nosso Deus. Sirvamos com louvor da nossa fé e do nosso coração. E assim que possamos ter uma abençoada semana, um abençoado domingo. Que Deus nos permita nos encontrarmos novamente no nosso próximo culto. Lembrando que é culto do Dia das Mães, um momento muito especial, que as crianças também estão preparando para nós. Eu convido o coral para vir aqui na frente e cantarmos o canto final. A comunidade pode tomar o seu lugar. Eu vou aproveitar o ensejo do pastor Luciano e vou convidar para que nós façamos aqui um grande coro. E vou convidar para que vocês cantem de verdade. O inário está aí diante de vocês, o nosso livro vermelho de canto é o 285. O coral vai cantar a música Que a Luz de Cristo Brilhe. E eu gostaria que vocês cantassem conosco. E cantassem em pé para se juntar a este coro e entoar essa bela canção que nos abençoará a todos. Cantemos juntos, então, Que a Luz de Cristo Brilhe. Que a luz